Vamos lá. Então, como no vídeo anterior, eu queria gravar ele todo junto, né? Mas acabei clicando aqui de forma errada. Vamos lá. Como no vídeo anterior, eu li para vocês os assuntos que serão abordados nessa aula de bibliologia, que é a primeira aula, tá? Então nós vamos entrar aqui agora na parte da introdução, ok? A Bíblia é a única base da doutrina cristã. Por isso, se o conceito formulado sobre as Escrituras for errado, todas as outras doutrinas serão afetadas de modo negativo. Daí percebe-se a importância da concepção sadia da Bíblia. Quando ela não é considerada de modo como exige, não pode servir de base para a conservação da sã doutrina. Olha lá o que diz Tito no capítulo 2, versículo 1. É importante a gente ler isso daqui. Tito 2:1. Paulo escreveu a Tito no capítulo 2, versículo 1 o seguinte: mas você ensine o que está de acordo com a sã doutrina. Né? Existem muitas doutrinas, muitos ensinamentos, né? Doutrina é isso, é ensinamento. Mas existe a doutrina e existe a sã doutrina. E a sã doutrina, obviamente, é aquela que é respaldada corretamente pelas Escrituras, ok? Então, Paulo diz isso para Timóteo, ou para Tito, perdão, capítulo 2, versículo 1, que Tito deveria ensinar o que estava de acordo com a sã doutrina. Continuando a leitura. Intimamente ligada à doutrina está a vida diária do cristão. O comportamento do crente deve ser um exemplo de doutrina posta em prática. Portanto, se uma pessoa não tiver uma ideia correta acerca da Bíblia, isto também influenciará o seu modo de andar. Com efeito, a Bíblia deve ser para o cristão um manual de padrões para a vida. Se não for assim, o homem estará à mercê dos seus próprios modos errados e pecaminosos de pensar, os quais fatalmente o conduzirão à ruína. Deve ser lembrado que há pessoas que, apesar de professarem um conceito sadio da Bíblia, vivem em desacordo com isso. É claro que essas pessoas envergonham o Evangelho, suas vidas espirituais são um verdadeiro fracasso. Então, isso serve de alerta para nós. É um pastor que está de modo correto, deixando isso bem expresso aqui nas páginas dessa obra teológica. O que é uma verdade? Uma pessoa tiver uma ideia errada acerca da Bíblia, isso vai influenciar de modo negativo na sua vida como cristãos. E nós vemos isso todos os dias, né? Vamos lá. Então, continuando aqui a leitura, nós estamos falando sobre bibliologia, estamos no capítulo 1. A revelação, vamos entrar na parte aqui da revelação. Revelação é, basicamente, o desenvolvimento ou o desvendamento de algo que era desconhecido ou a manifestação de alguma coisa que estava escondida. No contexto judaico-cristão, essa palavra é usada para se referir à comunicação que Deus faz de si mesmo e da sua vontade. Assim, em termos teológicos, a revelação é o processo por meio do qual Deus desvenda ao homem seu caráter e seus desígnios. O resultado desse processo também é chamado de revelação. Então, Deus ele se revelou para a humanidade de forma progressiva, né? O pastor Granconato usou aqui a expressão processo, né? E Deus ele se revelou para a humanidade, para o mundo, de uma forma progressiva. Repetindo aqui o que ele disse, no contexto judaico-cristão, essa palavra é usada para se referir à comunicação que Deus faz de si mesmo
e da sua vontade. Em termos teológicos, a revelação é um processo por meio do qual Deus desvenda ao homem seu caráter e seus desígnios. Então, Deus, de uma forma processual, digamos assim, ele se revelou à humanidade. E aí nós vamos ver aqui como que Deus se revelou para a humanidade, ok? Para fins de estudo, a revelação de Deus se divide em dois aspectos. Primeiro aspecto, a revelação geral. A revelação geral refere-se ao testemunho que Deus dá de si mesmo a todos os homens por meio da criação. Então, por meio da criação, por meio da natureza, Deus ele dá esse testemunho de si mesmo, né? A natureza, a criação, o mar, as florestas, as cascatas, as praias, enfim, tudo, a beleza dos animais é uma, como alguém disse, uma fotografia de Deus, né? É Deus revelando, se revelando de forma geral, né, para todo mundo, para que toda a humanidade, todas as pessoas de todas as épocas saibam que existe alguém que pintou aquele quadro, que desenhou aquilo dali, que colocou aquelas coisas ali. Qual é o texto bíblico que você vai encontrar falando isso, comprovando isso? Romanos, capítulo 1, versículo 19 e versículo 20, ok? Então, refere-se ao testemunho que Deus dá de si mesmo a todos os homens por meio da criação. Como eu disse, Romanos 1, do 19 ao versículo 20. E é o testemunho que Deus também dá da sua providência na história. Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 15 e versículo 17. E da consciência humana. Romanos 2, 14 ao 15. A revelação geral alcança todos os homens em todos os lugares, e isso está lá em Salmos 19, o verso 1 e o verso ao verso 6, mas não tem conteúdo redentor. O máximo que ela faz é expor alguns atributos de Deus, tornando os homens indesculpáveis por rejeitá-lo. É o que diz Romanos capítulo 1, versículo 20 e 23. Então, essa é a revelação geral. É Deus se mostrando para todo mundo. É Deus dizendo para a humanidade inteira, em todas as gerações: eu estou aqui, eu sou Deus, eu sou Criador. Tudo isso que vocês estão vendo aí, foi eu quem criei. É Deus dizendo: eu estou aqui, eu existo, eu sou. Há um Deus, há alguém acima de vocês. Então, essa é a revelação geral. É a natureza, é tudo que se pode ver, tudo que existe foi criado por Deus. Leia essas referências, né? Então, repetindo, a revelação geral refere-se ao testemunho que Deus dá de si mesmo a todos os homens por meio da criação, da sua providência na história e da consciência humana. A revelação geral alcança todos os homens em todos os lugares, mas não tem conteúdo redentor. O máximo que ela faz é expor alguns atributos de Deus, tornando os homens indesculpáveis por rejeitá-lo. Então, a revelação geral, ela não é salvadora. Você não pode ser salvo pela revelação geral. Ela só faz você saber que existe um Deus e que ele é grande, ok? Agora, nós temos a revelação especial ou a revelação específica. Refere-se ao desenvolvimento do caráter e do plano de Deus na história da redenção. Essa é a revelação especial ou a revelação específica. Tá? Refere-se ao desenvolvimento do caráter e do plano de Deus na história da redenção, na pessoa de Cristo, a expressão máxima da revelação, né? Da revelação específica, e nas escrituras sagradas. A revelação especial tem conteúdo salvífico, ou seja, é possível alguém compreender o plano redentor de Deus por meio dela. Contudo, ainda que destinada a todos,
A revelação especial alcança efetivamente, guarda isso, efetivamente, um número limitado de pessoas. Há referências bíblicas aqui. A referência bíblica é Salmo 78 e o Salmo 107. É sobre Jesus como a expressão máxima da revelação específica de Deus. João capítulo 1, versículo 18, João 14, versículo 9, Colossenses 1, versículo 15, Colossenses 2, versículo 9, aos Hebreus 1, versículos 1 ao 3. E sobre as Escrituras, né, a revelação específica de Deus nas Escrituras, ou Escrituras Sagradas, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, e 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 ao 21. Essa revelação especial, lembrando vocês aqui, ou específica, sim, essa tem conteúdo salvífico, né? As pessoas podem compreender o plano redentor de Deus por meio dela, é o que nos diz 2 Timóteo 3,15, e levar a pessoa a ser salva, ok? Esse conteúdo especial ou específico, ele é destinado a todos. A revelação especial alcança efetivamente um número limitado de pessoas. No decorrer aqui dessa lição, você vai entender melhor sobre isso. Lembrando aqui, não deixe de conferir as referências, ok? Eu não vou colocar elas aqui no vídeo, não vou citá-las aqui no vídeo, senão o vídeo vai ficar muito, muito grande. Então você vai parando aí o vídeo e vai conferindo essas referências na sua Bíblia, ok? Revelação progressiva. Revelação progressiva é a expressão usada para se referir ao fato de que Deus se revelou aos poucos ao ser humano. Pouco a pouco, né? A expressão progressiva já dá essa ideia. Sendo a revelação divina um processo, fica evidente que seu desdobramento ocorre em fases que envolveram avanço. Isso é especialmente verdade quando se fala sobre a revelação escrita de Deus, a Bíblia. Com efeito, nas Escrituras, o caráter e vontade e os planos de Deus, ou os planos do Senhor, foram desvendados aos poucos, de modo que os crentes que hoje leem o Novo Testamento têm uma visão muito mais completa da revelação divina do que os que viveram nos tempos do Antigo Testamento. Deve-se, porém, destacar que revelação incompleta não é o mesmo que revelação incorreta. Isso é extremamente importante, ok? Revelação incompleta não quer dizer revelação incorreta. A Bíblia não tem erros. Falando sobre esse processo, né, da revelação progressiva, nós temos aqui a carta de Paulo aos Efésios e temos também Colossenses, carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, do versículo 26 ao versículo 27. Eu vou ler com vocês aqui pelo menos Efésios, capítulo 3, versículo 4 ao versículo 6, ok? Então vamos lá. Aos Efésios 3, do 4 ao 6, diz assim: ao lerem o que escrevi, poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas pelo Espírito. O mistério é que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho.
Então, houve um processo em que Deus foi se revelando na história da humanidade, ok? Lembrando, deve-se, porém, destacar que revelação incompleta não é o mesmo que revelação incorreta, ok? Prosseguindo a leitura, isso significa que o que o Senhor revelou nas fases iniciais da composição de sua palavra não teve que ser corrigido pelo que foi revelado posteriormente. De fato, a revelação nova apenas ampliou, explicou ou mostrou o cumprimento da antiga, pois a palavra de Deus sempre foi isenta de erros, mesmo nas fases embrionárias e mais antigas da sua manifestação. Então, minha gente, a palavra de Deus não tem erros. Muita gente, né, ateus principalmente, gostam de dizer, o pessoal também da teologia moderna, eles gostam de dizer que a Bíblia tem muitos erros, tentando desacreditar a palavra de Deus. Então, quando alguém te disser isso, você faça a pergunta para essa pessoa: me mostra um erro. Se ela tem erros, me mostre um erro. Elas geralmente se embolam, engasgam, começam a franzir a testa, querem sair, inventam uma desculpa porque não conseguem mostrar. Vão repetindo o que os outros vão falando. E quando mostram, não são erros. É simplesmente um estudo, uma leitura errada do texto bíblico, ok? Nós vamos agora para os grandes pactos da Bíblia. Vamos comigo? Está conferindo as referências? Confere as referências bíblicas, não deixa de conferir não. Não perde conteúdo não, ok? Os grandes pactos da Bíblia. Em sua revelação ao homem, Deus em diferentes ocasiões se manifestou por meio de pactos ou alianças. Conhecer essas alianças, portanto, equivale a entender o plano ou os planos, o caráter e a vontade de Deus em seu relacionamento com o ser humano. Observe-se a seguir os 5 grandes pactos da Bíblia, né? Esses pactos também têm muito a ver com essa revelação de Deus progressiva na história, ok? Até chegar à revelação especial ou específica. Número 1, a aliança com Noé. Está registrado em Gênesis, capítulo 9, versículo do 8 ao 17. O pacto que Deus fez com Noé, sua descendência e todos os seres vivos. Gênesis 9, do 9 ao 10. Envolveu a promessa de nunca mais destruir o mundo por águas de dilúvio. Gênesis 9, versículo 11. É aquela ocasião do arco, né? Ou arco-íris. Trata-se de um pacto perene e incondicional. Gênesis 9, verso 12, parte B. O arco-íris é o sinal que Deus colocou no céu como lembrança dessa importante aliança. Gênesis 9, do 13 ao 16. Então, está aqui no manual básico, pequeno manual de doutrinas básicas, ele coloca aqui esse primeiro pacto, que foi de Deus com Noé, a aliança que Deus fez com Noé e posteriormente com toda a humanidade, porque, né, logicamente, automaticamente com toda a humanidade, porque a partir do momento que o Senhor diz que não vai mais destruir a terra toda por meio de dilúvio, ele não está falando só para Noé, mas ele está falando para toda a humanidade, ok? Número 2 aqui, a aliança com Abraão. Então, depois que Deus fez essa aliança com Noé, Deus fez a aliança com Abraão, o patriarca Abraão. E diz: os elementos mais importantes dessa aliança são mencionados previamente em Gênesis, capítulo 12, versículo 1 e versículo 3. E depois Gênesis 13, no capítulo 14, versículo 17. Contudo, a formalização do pacto abraâmico só é descrito em Gênesis capítulo 15 e o versículos 5 ao 19, sendo confirmada em Gênesis 17, versículo 1 e 8,
ao 8, capítulo 17, versículos do 1 ao 8. E depois Gênesis 22, capítulo 22, versículos do 15 ao 18. Trata-se de uma aliança incondicional e perene. Incondicional. Gênesis 13, versículos 15, depois Gênesis 17, versículos 7, versículo 8. Nela o Senhor fez grandes promessas ao antigo patriarca. As três principais são as seguintes: dar-lhe uma descendência numerosa, transformando-a numa grande nação, que é a nação de Israel, entregar-lhe a terra de Canaã como herança perpétua a ele e a seus descendentes, e abençoar todas as famílias da terra através dele. Paulo explica que foi por meio do Evangelho que Deus cumpriu esta última promessa, ou seja, a de abençoar todas as famílias da terra através dele. Não através dele diretamente, é importante explicar isso aqui, mas através do descendente dele, ou maior descendente dele, de Abraão, que foi Jesus Cristo. Jesus, ele era hebreu, Jesus era judeu, ou seja, ele era descendente de Abraão, ok? Então é através de Jesus Cristo, descendente de Abraão, que toda a terra é ou pode ser abençoada, através do seu sacrifício na cruz. Eu quero ler com vocês aqui apenas, acho que um texto que é o texto principal, que é desse chamado de Abraão e dessa promessa. Gênesis 12, que é extremamente conhecido. Gênesis 12, do 1 ao 3. Muito interessante. Olha aqui o que diz. O Senhor disse a Abraão, na época era Abrão, não era Abraão, era Abrão: sai da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja você uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Então foi esse o chamado e a promessa que Deus fez para Abraão, ok? E esse chamado e a promessa foram sendo reforçados por Deus no decorrer da história de Abraão. Abraão já era um homem velho, quando foi chamado estava já uma idade muito avançada, se não me falha a memória, uns 70 anos de idade, e ele só foi ver o seu filho nascer, seu filho Isaque, quando ele já tinha 100 anos. Então, ele esperou muitos anos para ver essa promessa se cumprir. E Deus, nesse espaço de tempo, Deus foi reforçando essa promessa e dando corpo a ela, como isso tudo iria se desenvolver na história, ok? E aí, Paulo, ele fala em Gálatas 3, verso 8, né? Gálatas 3, verso 8, que essa promessa feita a Abraão, de que todas as famílias da terra seriam abençoadas em Abraão, ele fala que isso se cumpriu no Evangelho. Olha só o versículo 8 de Gálatas, capítulo 3. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, preanunciou o Evangelho a Abraão, dizendo: em você serão abençoados todos os povos. Todos os povos. E isso aconteceu por meio de Cristo, ok? O maior descendente de Abraão. Então vamos lá agora para a terceira aliança, aqui do pequeno manual de doutrinas básicas do pastor Marcos Granconato, que é a aliança de Deus com Davi. E diz assim: a narrativa referente a essa aliança está registrada em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 12 ao versículo 16. Ao anunciar esse pacto, Deus prometeu uma dinastia perpétua a Davi, firmando o seu trono para sempre. Olha as referências bíblicas aí para você ler. 2 Crônicas, capítulo 13, versículo 5. Salmos 89, versos 3 ao 4. Depois, versos 28 ao 29.
e depois verso 35 ao 37. Trata-se de uma aliança incondicional. Salmos 89, verso 30 ao 34. Jeremias, capítulo 33, versículo 20 ao 21. Foi uma aliança incondicional. Não foi por mérito dessas pessoas, Davi, Abraão, foi porque Deus quis. Deus os preparou para isso, Deus os escolheu para isso. Foi incondicional. Essas alianças, elas iriam se cumprir e se cumpriram independente do que o Abraão fez, do que o Davi fez, independente do que eles fizessem e fizeram, ok? Eles tiveram falhas em suas vidas, tiveram erros, pontos negativos, mas tudo que Deus prometeu e disse que faria através deles, Deus fez e continuará fazendo, ok? É incondicional. Porém, em cumprimento a Miqueias 5, capítulo 5, verso 1, versículo 1, a linhagem davídica foi punida em 586 a.C., sendo Zedequias o último rei dessa dinastia a ocupar o trono de Judá. 2 Reis, capítulo 24, versículo 17 ao 25, e depois o capítulo 7. O mesmo profeta Miqueias, contudo, disse que o outro rei davídico nasceria um dia em Belém e declarou a existência eterna desse rei. Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Veja também Isaías, capítulo 9, versículo 6 ao versículo 7. Você está vendo a quantidade de referência bíblica? Imagina se eu fosse ler tudo isso aqui. Esse vídeo não teria fim. Então, é importante que você na sua casa acompanhe essas referências bíblicas, ok? A profecia de Miqueias se cumpriu em Jesus Cristo. Mateus, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 6. De fato, por meio dele, Deus reedificou o tabernáculo caído de Davi. Amós, capítulo 9, versículos 11 ao 12. Confere aí também com Atos, capítulo 15, versículo 15 e 16. E aí veja também Jeremias 23, versículos 5 ao versículo 6. Depois Lucas, capítulo 1, versículos 68 ao 70. Sendo também por meio dele que Deus, num futuro que permanece velado, como diz Atos 1, 6 e 7, cumprirá a promessa de um governo davídico perpétuo, não somente sobre a casa de Judá, mas também sobre o mundo inteiro. E aí olha agora a quantidade de referência para você enriquecer o teu conhecimento, falando sobre esse assunto, sobre esse governo de Cristo, sobre o mundo inteiro e sobre Judá. Jeremias 33, 14 ao 17, Ezequiel 34, do 23 ao 24, Ezequiel 37, do 24 ao 25, Lucas, capítulo 1, versículos 32 e 33, Salmos, falando sobre o mundo inteiro, o governo de Cristo sobre o mundo inteiro, Salmos 2, versos 6 ao 9, Isaías, capítulo 55, versículo do 9 ao 5, e por último, Apocalipse, capítulo 11, versículos 15 ao versículo 17. Então aqui, essa é a parte que fala sobre a aliança de Deus com a casa, com a linhagem de Davi, ok? Leia todas essas referências, memorize se for possível, tá bom? Tem aí, seja enrobustecido o teu HD mental com esse material tão importante sobre bibliologia, tá? A aliança da lei.
Agora nós vamos falar sobre a aliança, só conferindo, aliança da lei. Também conhecida como aliança mosaica ou aliança sinaítica, né, porque foi feita lá no Monte Sinai. Esse pacto foi proposto por Deus e aceito por Israel em Êxodo capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 8. Sua formalização e ratificação é descrita em Êxodo capítulo 24, versículo 3 ao versículo 8. Diferente das demais, a aliança mosaica era integrada por centenas de normas, cerca de 613 ao todo, sendo também condicional, ou seja, dependia da obediência dos israelitas para que suas promessas de bênçãos se cumprissem. É óbvio que daria errado, que deu errado, mas temos aqui referências sobre isso. Êxodo capítulo 19, versos 5 e 6, versículos 5 e 6, Deuteronômio capítulo 28, versículos do 1 ao versículo 14. Aliás, essa aliança abrangia também maldições e castigos, caso o povo não observasse rigorosamente as suas prescrições. Deuteronômio no capítulo 28, versículo 15 ao versículo 68. Como é sabido, Israel quebrou o pacto da lei e foi punido várias vezes por isso. Jeremias 31, 32. No Novo Testamento, porém, aprendemos que esse pacto foi abolido graças à inauguração de uma nova aliança, viabilizada pelo sacrifício de Cristo. Referências: Romanos, capítulo 7, versículos 4 ou 6. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 7 ao 11. Gálatas, capítulo 3, versículo 19, versículos 23 ao 25. Aos Efésios, capítulo 2, versículos 14 ao 15. Colossenses, capítulo 2, versículo 13 ao versículo 14. Aos Hebreus, capítulo 7, versículo 12, depois o versículo 18 ao versículo 19. E, por último, mas não menos importante, aos Hebreus, capítulo 8, versículo 7 ao versículo 6 ao versículo 7 e depois o versículo 13, ok? Então aqui, esse é o assunto da aliança, da lei, feita no pé do Monte Sinai, onde o povo recebeu cerca de 613 normas. Obviamente ninguém conseguiria cumprir isso, mas depois essa lei foi substituída, vamos dizer assim, pela aliança do Novo Testamento, tá bom? Foi abolida, a aliança mosaica foi abolida pela aliança do Novo Testamento, baseada no sangue de Jesus, ok? Então essa aqui foi a aliança da lei, ou a aliança mosaica, ou a aliança sinaítica. Eu espero que você esteja compreendendo. Continuando, nós falamos sobre a aliança com Noé, com Abraão, com Davi, com a lei, e agora nós vamos para a nossa quinta aliança, que é a nova aliança, ok? Lembrando que nós estamos em bibliologia. E o que está sendo estudado aqui, primeira mão, são, na realidade, nosso segundo ponto, né? O primeiro ponto foi a revelação progressiva, e agora os grandes pactos da Bíblia. É aqui que nós estamos, ok? Os grandes pactos da Bíblia. E nós estamos na nova aliança.
A nova aliança foi pré-anunciada pelo profeta Jeremias e trata basicamente sobre a restauração espiritual e nacional de Israel. Basicamente, trata sobre isso. Jeremias capítulo 31, versículos 31 ao 40. Por isso, outros textos que falam sobre essa restauração são considerados como referentes à nova aliança. Isaías capítulo 2, né, a nova aliança é feita no sangue de Jesus, ok? O que Cristo fez na cruz. Isaías capítulo 2, versículos 2 ao 4, Jeremias capítulo 32, versículo 37 ao versículo 42, Ezequiel capítulo 37, versículo 21 ao versículo 28, Joel capítulo 2, versículo 23 ao versículo 32, Joel capítulo 3, versículo 1 e depois o versículo 20, e etc. Há outros textos falando sobre essa nova aliança. Entre esses textos, um que merece destaque é Ezequiel capítulo 36, versículos 24 ao 32, ok? E aí, você acompanha essas referências na sua Bíblia, ok? A palavra aliança não aparece nessa passagem, mas sabemos que Ezequiel a tinha em mente por causa do capítulo 34, versículo 25, e por causa do capítulo 37, versículo 26, que também falam da mencionada restauração, associando-a ao termo aliança. Tomando por base todos esses textos, conclui-se que a nova aliança é incondicional. Jeremias, capítulo 31, versículo 35 ao 37. Ezequiel, capítulo 36, versículo 31 ao 32. E encerra principalmente as seguintes promessas: a reunião dos judeus na terra prometida. Ezequiel, capítulo 36, versículo 24. A restauração perene de Jerusalém. Jeremias, capítulo 31, versículos 38 ao 40. A habitação segura e pacífica de Israel em Canaã. Ezequiel, capítulo 36, versículos 28 ao 30. A conversão nacional, né, no caso de Israel, Jeremias 31, 34, Ezequiel 36 e 26, 36, versículo 26, a gravação da lei na mente e no coração dos israelitas, Jeremias capítulo 31, versículo 33, parte B, Ezequiel capítulo 36, versículo 27, parte B também, o derramamento e a habitação do Espírito Santo sobre todos os judeus, Ezequiel capítulo 36, versículo 27, parte A, e o perdão dos pecados, Jeremias capítulo 31, versículo 34, parte B, e Ezequiel capítulo 36, versículo 25. Como é sabido, a provisão para a nova aliança foi feita por meio do sacrifício de Cristo. Lucas capítulo 22, versículo 20, Hebreus capítulo 8, versículo 6 ao versículo 7 e Hebreus capítulo 12, versículo 24. Ele inaugurou esse maravilhoso pacto, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6, mas não implementou de pronto por todos os benefícios. Não implementou de pronto todos os seus benefícios. Em vez disso, Cristo instaurou apenas 3 deles. E, mesmo a nova aliança sendo prometida somente a Israel e Judá, né, como lá em Jeremias,
está dito lá em Jeremias 31:31, ele estendeu esses 3 benefícios a todos os crentes, inclusive os gentios, algo jamais imaginado pelos homens de outras gerações. Efésios capítulo 2, versículo 12 ao versículo 13, aos Efésios capítulo 3, versículos 3 ao 6, Colossenses capítulo 1, versículo 26 ao 27 e aos Hebreus capítulo 9, versículo 15. Os 3 benefícios da nova aliança que já estão em vigor e que todo crente experimenta são a gravação da lei nos corações, Romanos capítulo 7, versículo 6 e capítulo 8, versículo 4, aos Hebreus 10, versículos 14 ao 18 e 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 9. A habitação do Espírito Santo, Atos dos Apóstolos capítulo 2, versículo 15 ao versículo 18, e o versículo 38 ao versículo 39, e a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 13, e o perdão dos pecados, Mateus 26, 28, aos Efésios 1, 7, Hebreus 1, 3, Hebreus 10, 29, são essas referências falando sobre o perdão dos pecados. As demais promessas desse pacto permanecem reservadas exclusivamente para Israel e só vão se cumprir no dia em que o Senhor Jesus voltar. Romanos capítulo 11, versículo 25 ao versículo 27. Então, essa aqui que nós acabamos de ler agora e as referências são relativas à nova aliança, ok? Relembrando que nós estamos estudando aqui em bibliologia sobre os grandes pactos da Bíblia. Esse aqui é o 5º e último pacto da Bíblia, o pacto da nova aliança. E eu quero ler para vocês aqui, como foi dito aqui, que é baseado, essa nova aliança, ela é baseada no sangue de Cristo. Eu quero ler para vocês aqui o que Jesus disse na Santa Ceia, antes de morrer, em Mateus capítulo 26, versículo 28. Capítulo 26, versículo 28. Porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Vou ler mais uma vez. Porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Agora, olha o que diz também. Você vê que, só observando aqui, o sacrifício de Cristo na cruz não foi por todos, não foi por todas as pessoas. Pode salvar a todos? Pode. O sacrifício de Cristo na cruz do Calvário pode salvar a todos? Pode, mas não foi para todos. Ele vai operar eficazmente, como nós lemos lá atrás, em muitos, não em todos, ok? Então, Cristo não morreu por todos, ele morreu em favor de muitos, é o que diz a Bíblia. Olha Efésios, capítulo 7, versículo 1. Versículo 7. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Então, é nesse sacrifício de Cristo na cruz, no derramamento do seu sangue, em que o eleito, ele é redimido, ok? Dos seus pecados e perdoados pelos seus pecados. Mas olha o que diz também aos Hebreus, capítulo 10, versículo 29. E aí nós vamos já entrar na parte da inspiração. Mas olha só, Hebreus 10, 29.
É muito importante nós termos esse texto de Hebreus 10 em mente, especificamente esse versículo 29. Imaginem quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e insultou o Espírito da graça. Então, para nós, para aquele que recebeu a Cristo como Salvador, não pense que pelo fato de você ter sido eleito, salvo em Cristo, recebido Jesus como Salvador e salvo pela graça, que você pode pecar à vontade, fazer o que quiser, e isso não terá consequências. Como nós lemos aqui, não é isso que as Escrituras dizem, ok? Vamos lá para a parte da inspiração. Nós estamos em bibliologia. A Bíblia compõe a revelação especial de Deus, tendo sido inspirada por Ele. Quando se diz que a Bíblia é inspirada por Deus, isto significa que o Espírito Santo supervisionou o que os autores bíblicos escreveram nos autógrafos. Guarda essa palavrinha aí relacionada à Bíblia. Autógrafos. Isto é, nos escritos originais. As cópias não foram inspiradas, de tal modo que eles o fizeram sem cometer qualquer erro. E por que não houve erros? Porque quem supervisionou a composição, a escrita, a formação da Bíblia foi o Espírito Santo, ok? Deus não te ditou a palavra da Bíblia, ou Deus não ditou as palavras da Bíblia. Apenas poucas partes foram provavelmente ditadas, por exemplo, a lei, os 10 mandamentos, né? Ou a lei no seu total, na sua totalidade. Nem tampouco os autores bíblicos entraram em estado de êxtase para escrever os livros. Ou seja, eles estavam conscientes. As coisas foram acontecendo e eles foram escrevendo, seguindo uma ordem, uma direção de Deus. O que Deus fez, na realidade, foi mover. E essa palavra mover é usada na versão NVI, lá na segunda epístola de Pedro, no capítulo 1, versículo 21. Ao dirigir, ou dirigir. O que Deus fez, na realidade, foi mover, né, segunda de Pedro 1:21, ou dirigir os escritores para que compusessem sua revelação usando suas personalidades, culturas e faculdades mentais. Desse modo, pode-se dizer que Deus falou através do homem. Mateus, capítulo 1, versículo 22. Mateus, capítulo 2, versículo 15. E aí, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 37. Vamos ver isso aqui? Capítulo 14 de Coríntios. 1 Coríntios 14, 37. Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça que é mandamento do Senhor o que eu estou escrevendo para vocês. Ou seja, Paulo aqui, em Coríntios, Paulo, ele escreveu o que escreveu, 1 Coríntios, 2 Coríntios, como todas as cartas que ele escreveu, seguindo o mandamento, a direção do próprio Senhor, ok? Isso nos mostra que quem nos deu a Bíblia não foi o homem, foi o próprio Deus. Agora aqui, uma observação muito importante. É importante destacar que não é correto dizer que os autores bíblicos foram inspirados por Deus. O termo inspirados se aplica apenas aos livros bíblicos. Seus autores foram movidos ou impelidos, que vem do grego, feromenoi, pelo Espírito Santo. Eles foram movidos, guiados, direcionados, levados pelo próprio Deus a escrever
o que Deus estava dizendo, o que estava acontecendo, o que eles estavam vendo. Ok? Alguns textos bíblicos que servem de base para esse ensino são Mateus capítulo 18, Mateus capítulo 5, versículo 18, Mateus capítulo 22, versículo 43, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 2 Pedro capítulo 1, versículo 20 ao 21, que eu acho que esses são os mais famosos sobre esse assunto. E aos Hebreus capítulo 1, versículo 1. Vamos ler aqui 2 Timóteo 3,16. Paulo diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus. Veja que a escritura é inspirada por Deus, não o escritor. A escritura. E útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Aí 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. Primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus movidos ou impelidos pelo Espírito Santo. Então não foi o homem que promoveu as escrituras pela sua própria vontade. Eles foram movidos, direcionados, guiados, empurrados, movidos, impelidos por Deus para escrever as escrituras, para escrever a Bíblia. Ok? Vamos lá. Aí aqui, ele tem aqui um quadradinho, para você ver melhor, onde ele diz assim, importante. É obviamente uma observação muito importante. Ele diz assim: hoje não existe nenhum fragmento dos escritos originais. Todos foram perdidos ao longo dos séculos. O que se tem agora são cópias, a maioria delas preparadas por homens zelosos e habilidosos, para se chegar ao texto original. Um trabalho científico denominado de crítica textual tem sido realizado nessas cópias e em fragmentos delas. Graças a Deus, graças à ação de Deus, em preservar sua palavra. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 24 e 25. 1 Pedro, capítulo 4. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 24 e 25 ao 25. E aos esforços da crítica textual, o conteúdo dos autógrafos, né, ou seja, o conteúdo dos escritores originais ou dos escritos originários, foi mantido acessível com precisão praticamente total, ok? Então, o trabalho desses homens que trabalham com a crítica textual, Deus tem preservado a sua palavra para que nós e outras gerações a tenhamos e tenhamos acesso a ela, ok? Eu acho que vale muito a pena nós lermos o que está lá em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 24 e 25, que diz assim, olha, porque toda a humanidade é como a erva do campo, e toda a sua glória é como a flor da erva. A erva seca e a flor cai, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta palavra é o Evangelho que foi anunciado a vocês. Então a palavra de Deus permanece, vai permanecer. Deus quem preserva a sua palavra, ok? O crente deve ter sempre em mente que a Bíblia, por ser divinamente inspirada,
ela é, número 1, inerrante. Não há erros na Bíblia, seja no campo da ciência, da geografia, da história ou da filosofia. João capítulo 10, versículo 35, reforça isso. Olha só o que diz João 10, 35. Se ele chamou deuses aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar. Foi Jesus quem falou isso, que as Escrituras não podem falhar. Em outras palavras, as Escrituras não têm erros, ok? Então o crente deve ter sempre em mente que a Bíblia, por ser divinamente inspirada, ela é inerrante e, número 2, ela é infalível. O que a Bíblia ensina não conduz as pessoas ao erro. Nos caminhos e soluções que prescreve, ela nunca falha, de modo que a pessoa que a obedece pode caminhar segura, sabendo que está seguindo um mapa que a leva na direção certa. Ademais, suas promessas e profecias nunca falham. O que ela diz acerca do amanhã certamente se cumprirá. Números 23, 19 fala sobre isso. Salmo 119, verso 9, verso 11 também falam sobre isso. Mateus 5, 18 e Tito 1, versículo 2 também reforçam essa ideia de que a palavra de Deus ela é infalível. Essa ideia não é essa verdade, né? Tanto que Salmo 119, verso 9, é dito o seguinte: como se manter puro o jovem no seu caminho, observando-o conforme a sua palavra. Ok? Agora nós temos aqui uma colocação que é mega importante sobre Jesus e a hermenêutica. Um rascunho meu pessoal. Além disso, uma vez que Deus a destinou a criaturas inteligentes com o objetivo de lhes transmitir verdades essenciais, a Bíblia também é interpretável. Isso significa que há um sentido específico e não vários. Não existe várias interpretações, vários sentidos. Ela tem um sentido específico em cada porção do texto sagrado. Esse sentido pode ser descoberto por meio do emprego das regras normais da hermenêutica, usadas inclusive pelo próprio Cristo. Cristo usou a hermenêutica, né? É o meio de interpretar corretamente as Escrituras. Então ele usou a hermenêutica. Em Mateus capítulo 22, versículo 41 e ao versículo 46, vale muito a pena você conferir. Você vai ver que Cristo empregou a hermenêutica, né? Que é a arte ali de interpretar as Escrituras, né? Pelos meios, regras normais. Então Cristo usou a hermenêutica, ok? Então a Bíblia ela é interpretável, ok? Não tem várias interpretações ou vários sentidos. Ela tem um sentido específico, ok? É verdade que há trechos difíceis de entender, mas isso não autoriza ninguém a dar ao que foi escrito o sentido que achar mais conveniente, distorcendo as Escrituras. Olha o que 2 Pedro, capítulo 3, versículo 15 e o versículo 16, ele nos diz. Isso aqui é importante até você escrever na palma da sua mão, anotar num cantinho da sua Bíblia, para que você jamais se esqueça dessa verdade aqui. 2 Pedro 3, 15 e 16. E considerem a longanimidade do nosso Senhor como oportunidade de salvação, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar a respeito destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas cartas.
Nelas há certas coisas difíceis de entender, que aqueles que não têm instrução e são instáveis deturparão, como também deturparam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Então, naquela ocasião, pessoas instáveis, pessoas que não se esforçavam, que não estudavam as escrituras corretamente, estavam deturpando as escrituras para a sua própria condenação. Então, muito cuidado quando você lê as escrituras e for tentado a cair nessa onda de que há várias interpretações e não se esforçar um pouco mais para buscar o sentido correto de determinado texto, tentando fugir desse trabalho, você tentar achar um jeitinho de facilitar e interpretar de qualquer forma da sua maneira. Ela tem um sentido específico e não vários. E nós não temos o direito de dizer o que a Bíblia não está dizendo, ok? Antes, o leitor deve buscar o significado pretendido pelo autor sagrado, sabendo que esse significado é claro na maioria das vezes e compõe a mensagem do próprio Deus ao homem. Por ser inspirada, inerrante, infalível e interpretável, somente a Bíblia pode ensinar o que é correto acerca do Deus único e verdadeiro. Assim, qualquer crença que a rejeite jamais poderá levar o homem ao real conhecimento da divindade. Então, não tem como uma pessoa que rejeita as Escrituras, rejeita a Bíblia, conhecer Deus, falar sobre Deus, defender ou discordar de alguma coisa, digamos assim, sobre Deus. Ok? Prosseguindo com a nossa leitura, nós vamos falar agora sobre a canonicidade. Canonicidade, vamos entender um pouco o que significa isso. Canonicidade, cânono ou cânon bíblico. Sendo inspirados por Deus, os livros da Bíblia são dotados de canonicidade. O termo cânon vem do hebraico e do grego e significa basicamente vara de medir ou régua. Com o tempo, essa palavra passou a ter um significado mais amplo, indicando também uma norma ou padrão de qualquer natureza. Norma ou padrão de qualquer natureza. Gálatas capítulo 6, versículo 16, ajuda um pouco a entender sobre isso. Gálatas 6, 16. Diz assim, olha: e a todos os que andarem em conformidade com esta regra, cânon, né? Régua de medir, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Então, Paulo usou essa palavra aqui, régua, vara de medir, né? É o cânon. Com o tempo, essa palavra passou a ter um significado mais amplo, indicando também uma norma ou padrão de qualquer natureza. Gálatas 6,16. Assim, quando se afirma que um livro é canônico, isso significa que deve ser usado como uma régua para medir a validade do que o homem crê e faz. Deve ficar bem claro que a canonicidade dos livros bíblicos não lhes foi imposta por homens. O fato de Deus tê-los produzido usando o processo de inspiração visto acima é que lhes confere canonicidade. Os homens simplesmente reconheceram essa qualidade presente nos livros bíblicos desde a sua produção. Aliás, mesmo os escritores bíblicos tinham consciência da autoridade de seus escritos, por serem revelação de Deus. Isso se pode ver, por exemplo, em 2 Samuel, capítulo 23, versículo 22, e 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 13,
e 14, versículo 37. Então, eles tinham essa consciência de que o que eles estavam escrevendo, produzindo, vinha de Deus, era uma revelação de Deus, ok? Para conhecer um livro como canônico, foram usados os seguintes critérios. É muito bom ter isso aqui em mente, tá? Porque nós temos uma leve noção de como foi montado a Bíblia que temos hoje, no formato que temos hoje. Então, número 1, autoria profética ou apostólica. Para ser reconhecido, o livro deveria ser escrito por um profeta, por um apóstolo ou por alguém sob a autoridade de um apóstolo. Por exemplo, Marcos escreveu seu evangelho sob a autoridade do apóstolo Pedro, né? Ouvindo da boca de Pedro. Número 2, aceitação. Para ser reconhecido, o livro tinha que ter ampla aceitação entre o povo de Deus. O reconhecimento da Igreja, em geral, foi considerado fator muito importante, uma vez que o Senhor manifesta sua direção por meio do povo santo. Número 3. Conteúdo. Para ser reconhecido, o livro tinha que mostrar a harmonia doutrinária com a ortodoxia já fixada. Livros que apresentassem desvios ou negação de doutrinas consagradas foram rejeitados. 4. Inspiração. Para ser reconhecido, o livro tinha que dar evidências de origem divina, falando com autoridade e apresentando valores morais e espirituais elevados, próprios de uma obra inspirada pelo Espírito de Deus. Perdão. Então, para que o livro fosse reconhecido como canônico, ele tinha que ter todas essas 4 qualidades aqui. 4 qualidades mínimas aqui. Autoria profética ou apostólica, a aceitação da igreja, o conteúdo dele tinha que mostrar harmonia doutrinária, com a ortodoxia já fixada. E número 4, inspiração. Ele tinha que ser um livro reconhecidamente inspirado por Deus, ok? Ele tinha que ter evidências divinas, falando da autoridade, falando os valores morais e espirituais elevados próprios de uma obra inspirada pelo Espírito Santo, ok? Nós falamos da canonicidade, agora vamos aqui falar sobre o cânon, ou vamos ler o que o pastor Marcos ele fala sobre o cânon bíblico, ok? Enquanto o termo canonicidade se aplica a uma qualidade sobrenatural dos livros bíblicos, a palavra cânon é usada para se referir ao conjunto de livros que compõem tanto o Antigo como o Novo Testamento. A Bíblia é composta por 66 livros. Dessas obras, 39 fazem parte do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. Os livros do Antigo Testamento são classificados da seguinte maneira. Vamos lá. Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. O Deuteronômio são os 5 livros de Moisés. Esses livros, a autoria deles são atribuídas a Moisés. Aí nós temos os livros históricos, que são Josué, Juízes, Ruth, 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Temos também, em terceiro lugar, livros poéticos, que são Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Os livros de Provérbios e de Eclesiastes são também chamados de sapienciais. E temos os livros proféticos, isso do Antigo Testamento, ok? Quais são os livros proféticos? Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum,
Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Lamentações de Jeremias foi escrito na forma de poesia, né? Então, uma pequena observação aqui. Então, esses são os livros do Antigo Testamento, ok? São 39, tá? 39 livros do Antigo Testamento. Já os 27 livros do Novo Testamento, né? Quanto aos livros que fazem parte do Novo Testamento, a classificação deles é a seguinte: Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. 4. Falamos evangelhos, mas o evangelho é um só, ok? São 4 autores escrevendo o evangelho. O evangelho não é evangelhos. O evangelho é o evangelho escrito por 4 pessoas, 4 evangelistas. Temos também Atos dos Apóstolos. E aí nós temos as epístolas paulinas, que são 13. Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Timóteo, Tito e Filemon. É Filemon, não é Filemion não, tá? É Filemon. E nós temos também as epístolas gerais, que são aos Hebreus, ninguém sabe quem é o autor, Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1ª, 2ª e 3ª João e Judas. E por último, nós temos o livro de Apocalipse, ou seja, 27. 39 mais 27 dá um total de 66 livros da Bíblia, ok? O judaísmo ortodoxo não aceita os livros do Novo Testamento. Já o catolicismo romano, desde o Concílio de Trento, que foi de 1545 a 1563, recepciona os livros apócrifos, que são 13 obras, incluindo fragmentos de livros, escritas durante a época do Império Grego, também chamadas de período interbíblico, e que não são reconhecidas nem pelo judaísmo, nem pelo protestantismo. Ou seja, esses livros que foram acrescentados, que são aceitos pelo catolicismo romano, no período interbíblico, só para a gente saber, é aquele período ali entre aquele espaço que é em branco, entre o Novo Testamento e o Antigo Testamento, ok? O termo apócrifo significa oculto, e os livros sob essa designação são os seguintes: 1ª e 2ª Esdras, Tobias, Judite, adições a Daniel, Salmo de Azarias, Cântico dos Três Jovens, História de Susana, Bel e o Dragão, adições a Esther, Oração de Manassés, Epístola de Jeremias, Baruque, Eclesiástico, Siraque, Sabedoria de Salomão e 1ª e 2ª Macabeus, que eu acho aí que são os mais famosos, né? 1ª e 2ª Macabeus. Alguns manuscritos da Septuaginta incluem 3ª e 4ª Macabeus e os Salmos de Salomão. Esses livros aqui, eles não são aceitos pela Igreja Protestante, tá bom? Como livros inspirados por Deus, diga-se de passagem. São livros do catolicismo romano, que são recepcionados desde o Concílio de Trento, que aconteceu entre 1545 e 1563, ok? Como eu disse aqui, alguns manuscritos da Septuaginta incluem 3ª e 4ª Macabeus e os Salmos de Salomão. Então,
Isso foi o cânon bíblico que nós lemos agora. Agora nós vamos para a concepção de Jesus acerca das Escrituras. O que Jesus ele achava, pensava sobre as Escrituras? Eu acho que isso é muito importante. Não tenho certeza que isso é muito importante, é essencial. O cristão ele saber o que Jesus ele pensava em relação às Escrituras Sagradas. Se nós somos discípulos de Cristo, nós temos que seguir a Cristo. E se Cristo cria nas Escrituras, então nós temos que crer também nas Escrituras. Então, qual era a concepção de Jesus acerca das Escrituras? Jesus expressou uma concepção extremamente elevada das Escrituras. No tocante a isso, os evangelhos mostram o seguinte: número 1. Jesus usou as Escrituras para repudiar as tentações de Satanás. É o famoso texto de Mateus, capítulo 4, do 1 ao 11. Então, para enfrentar o diabo, Jesus usou as Escrituras. Logo de cara. Número 2. Jesus realçou a perenidade da lei mosaica e dos profetas. Mateus 5, capítulo 17 ao versículo 18. Mateus, capítulo 5, versículos 17 e 18. Tornando esses escritos comparáveis às suas próprias palavras. Mateus capítulo 24, versículo 35. É importantíssimo que você leia esses textos. Terceiro lugar, Jesus destacou que o testemunho de todo o Antigo Testamento acerca dele se cumpriria. Lucas capítulo 24, versículo 44. Jesus disse que é para ele que as Escrituras apontam, ok? Quarto lugar, Jesus aprovou a visão de que nas Escrituras se encontra a vida eterna. Ele aprovou essa visão. João capítulo 5, versículo 39. Quinto lugar, Jesus afirmou que o Espírito Santo falou através dos autores bíblicos. Marcos capítulo 12, versículo 36. Sexto, Jesus aceitou a historicidade de eventos bíblicos considerados questionáveis na atualidade. Mateus 12, 39 ao 41, Marcos 10, verso 5, Lucas 17, versos 26 ao 27 e João capítulo 6, versículo 49. Então Jesus ele aceitou e confirmou esses eventos históricos. Eventos como a história de Jonas, a destruição de Sodoma e Gomorra, a história da Arca de Noé, esses eventos que muitas pessoas hoje tentam colocar em dúvida, Jesus ele aceitou e confirmou esses eventos aqui. Sétimo, Jesus defendeu a inerrância, ou talvez a integridade das Escrituras, dizendo que não podem ser desmembradas. Tiago, capítulo 2, versículo 10 e João, capítulo 10, versículo 35. 8. Jesus destacou a importância de se conhecer profundamente as Escrituras. Mateus 22, versículo 29. Jesus disse para os saduceus: vocês erram não conhecendo o poder de Deus e nem as Escrituras. Mateus capítulo 22, versículo 29. 9. Jesus valorizou detalhes gramaticais e palavras específicas do texto bíblico. Mateus capítulo 5, versículo 18. Mateus capítulo 22, versículo 31 ao 32. E Mateus capítulo 22, versículos 43 e 45. Então Jesus valorizou detalhes das Escrituras, detalhes gramaticais. E em décimo e último lugar, Jesus garantiu a composição inerrante do Novo Testamento, dizendo que enviaria o Consolador, que guiaria os apóstolos nesta tarefa. Tarefa de compor, de completar, de dar acabamento ao formato da Bíblia que nós temos hoje, né?
trazer os livros que nós temos hoje na Bíblia. Coríntios, Romanos, os Efésios, a carta de Tiago, João, enfim. E isso está lá em João, capítulo 14, versículo 26, e depois João 16, do 12 ao versículo 15. O Espírito Santo estaria ali supervisionando a composição e garantindo a inerrância da Bíblia Sagrada e de todo o Novo Testamento, ok? Então, isso foi aí a concepção, esta foi a concepção de Jesus acerca das Escrituras. Nós já estamos caminhando aqui para o fim, e agora ele encerra falando sobre a iluminação. A iluminação é o ministério do Espírito Santo de capacitar o homem que é alcançado por sua graça a compreender a revelação escrita de Deus. Então, essa iluminação, ela só acontece quando o Espírito Santo capacita o homem, ele dá ao homem a condição de entender, de aceitar as Escrituras e de compreender aquilo que Deus ele tem deixado para nós na sua palavra, tá bom? Isso é iluminação. É o ministério do Espírito Santo de capacitar o homem que é alcançado por sua graça, ou seja, o eleito, a compreender a revelação escrita de Deus. Essa obra é necessária porque as verdades da palavra de Deus, ou as verdades da palavra, pertencem a uma dimensão que está muito acima do alcance da mente humana, né? Isaías capítulo 55, versículos 8 e 9 falam sobre isso. Sendo conhecida somente pelo Espírito. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 11, né? Só o Espírito pode penetrar a mente de Deus. Assim como só o espírito humano pode penetrar a mente humana, o interior humano, só o Espírito de Deus pode penetrar o interior de Deus. Sendo conhecida somente pelo Espírito Santo, 1 Coríntios 2,11. Por isso, sem o auxílio do Senhor, não há como o homem acolher o que foi revelado, né? Lucas capítulo 24, versículo 44 e 45, versículos 44 e 45, e 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12. Então, existe essa necessidade, sem a iluminação do Espírito Santo, que é feita pelo Espírito Santo, o homem não pode compreender a palavra de Deus. Dado a essa altura, dificuldade, dimensão de complexibilidade, ou pelo fato de a palavra de Deus ela vir do próprio Deus, o homem necessita de que o Espírito Santo abra o coração dele, a mente, o entendimento, para que ele compreenda a palavra de Deus. Relembrando aí o texto de Isaías, capítulo 55, versículo 8 e 9, reforça essa verdade, tá? Para piorar a situação, Satanás cega o entendimento das pessoas, impedindo-as de compreender o Evangelho. Paulo disse isso aos Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 3 e versículo 4. É por causa disso que os incrédulos, não tendo a iluminação, ou é por causa disso que os incrédulos, não tendo a ação iluminadora do Espírito, não conseguem entender nem mesmo as verdades espirituais mais elementares, mais simples. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, porque Satanás ele cega a pessoa e ela não consegue, a menos que o Espírito Santo abra a visão dela. A iluminação do Espírito Santo na mente do homem, por ele favorecido, é iniciada assim ao tempo da conversão, quando o conhecimento da pessoa é aclarado, passando ela a enxergar as realidades espirituais do Evangelho. Atos 16, 14, 2 Coríntios 3, 15 e 16, 2 Coríntios 4, 6, aos Hebreus 10, 32. A partir daí, a ação do Espírito Santo de trazer luz à mente do crente prossegue. Efésios 1,
17 e 19, ou Efésios 1, do 17 ao 19, fazendo-o entender mais e mais a verdade revelada e também levando-o à aceitação dela, fatores essenciais para o crescimento na vida cristã. 2 Coríntios 3:18, Colossenses 1, do 9 ao 10. Por último, há uma reflexão aqui de Theodore Roosevelt, que foi o 26º presidente dos Estados Unidos, onde ele diz assim: o conhecimento aprofundado da Bíblia vale mais do que um diploma universitário. Pois bem, tá aí. Essa foi a primeira aula, ou a primeira matéria do pequeno manual de doutrinas básicas do ilustríssimo pastor Marcos Granconato. Tá aqui, essa obra pertence a ele. Eu espero estar te ajudando de alguma forma na compreensão das Escrituras. E espero estar ajudando ao pastor Marcos na proclamação do Evangelho. Que Deus abençoe a todos. Não se esqueça de conferir as referências bíblicas. Senhor, abençoa essa pessoa para que ela possa crescer na Tua palavra, para que ela possa, Senhor, se tornar uma pessoa cada vez mais forte como cristão, conhecedora e detentora da Tua palavra. Que o Senhor possa falar cada vez mais profundamente ao coração dela e que ela possa ser canal de bênção para a vida de outras pessoas, em nome de Jesus. Amém.